Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. O número de brasileiros sem ter o que comer quase que dobrou nos 2 anos de pandemia. Com isso, mais de 30 milhões de pessoas vivem em situação de extrema pobreza. O levantamento indicou que a fome avança cada vez mais rápido no Brasil. O país soma cerca de 33 milhões de pessoas sem ter o que comer diariamente, quase o dobro do contingente em situação de fome do que foi estimado em 2020. Em números absolutos, são 14 milhões de pessoas a mais passando fome no país. Os dados são do segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. No ano passado, a estimativa era de 19 milhões o total de brasileiros que passavam fome. A crise provocada pela pandemia do coronavírus está diretamente relacionada ao avanço ainda maior da fome nos últimos 2 anos. A pesquisa foi realizada entre novembro de 2021 e abril de 2022, a partir de entrevistas feitas em cerca de 13 mil domicílios de áreas urbanas e rurais de 577 municípios. A pesquisa mostrou que 125 milhões de brasileiros vivem com algum grau de insegurança alimentar, número que corresponde a mais da metade da população do país. O governo federal deve anunciar nos próximos dias medidas para reduzir o custo da cesta básica no Brasil. Em 3 anos, o grupo de alimentos essenciais aumentou cerca de R$200. O presidente Jair Bolsonaro tem conversado com líderes do setor supermercadista para tentar um acordo em relação ao custo de produtos essenciais. A intenção é diminuir a margem de lucro do setor sobre os produtos que compõem a cesta básica. O assunto também deve ser pauta do Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento da Associação Brasileira de Supermercados, que está marcado para esta quinta-feira. Bolsonaro está otimista e acredita em uma resposta positiva do setor no sentido de fazer valer sua proposta. O custo da cesta básica aumentou 48% em 3 anos. De acordo com a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, do DIEESE, o grupo de alimentos essenciais para a vida dos brasileiros passou de R$ 482,40 em fevereiro de 2019 para R$ 715,65 no mesmo mês de 2022. A alta é o dobro da inflação acumulada no período, de 21,5%, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. A guerra na Ucrânia prejudicou muito a economia mundial. A constatação foi feita pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O alerta foi feito pelo economista-chefe da organização, Lawrence Boone, na introdução das previsões, que tem como título Preço da Guerra. A OCDE optou por não publicar em março as habituais previsões detalhadas devido à incerteza provocada pelo conflito, iniciado semanas antes. O crescimento do PIB mundial deve ficar em 3% em 2022, o que representa uma forte queda em relação à previsão anterior de 4,5% divulgada em dezembro. As consequências da guerra variam consideravelmente de acordo com a região geográfica. A zona do euro foi particularmente afetada nas previsões, com a projeção de 2,6% contra 4,3% em dezembro. Na América Latina, Brasil, México, Argentina e Colômbia também tiveram quedas drásticas nas previsões. A previsão para os Estados Unidos aponta um crescimento de 2,5% contra 3,7% na previsão anterior, enquanto a China deve avançar 4,4% contra 5,1% na projeção de dezembro. A inflação é uma das maiores preocupações da OCDE, sendo citada mais de 800 vezes no relatório de mais de 200 páginas. A instituição dobrou a previsão de inflação para os países membros da organização a 8,5% este ano, o que representa a maior previsão anual desde 1988. E a Caixa libera hoje o penúltimo lote de saque extraordinário de até R$1.000 do FGTS. 3.200.000 trabalhadores nascidos em novembro devem ter o valor depositado na conta digital. Ao todo, vão ser creditados R$2,4 bilhões.
O dinheiro pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. O calendário de pagamento termina no próximo dia 15 para quem nasceu em dezembro, mas o valor vai poder ser resgatado até 15 de dezembro. Até agora, o benefício já foi liberado para quase 39 milhões de pessoas. Uma esperança para conter o avanço da variante Ômicron. Teste em laboratório farmacêutico norte-americano tem bons resultados preliminares contra a cepa do coronavírus. O laboratório americano Moderna anunciou bons resultados preliminares da versão modificada da vacina específica contra a variante Ômicron do coronavírus. Uma dose de reforço de 50 microgramas apresentou uma resposta de anticorpos superior um mês depois da inoculação em comparação com a vacina original. Esta nova fórmula, denominada mRNA 1273.214, é uma vacina bivalente que atua tanto contra o vírus original como contra a variante Ômicron. Com a dose, os anticorpos contra a variante se multiplicaram por 8, com uma proteção prolongada contra as variantes de preocupação do coronavírus. Atualmente, todas as vacinas utilizadas têm como base a cepa original do vírus e demonstraram menos efetividade contra as variantes que surgiram nos últimos meses. A Agência Americana de Medicamentos pretende convocar no fim de junho um comitê para avaliar se a cepa do vírus utilizada para desenvolver as vacinas atuais deve mudar e, se for o caso, quais cepas devem ser selecionadas para o segundo semestre do ano. Técnicos do Ministério da Saúde analisam a aplicação de uma dose de reforço para crianças de 5 a 11 anos. No fim do mês passado, o Ministério recomendou o reforço para adolescentes de 12 a 17 anos. O órgão regulador dos Estados Unidos já autorizou o uso de uma dose de reforço da vacina da Pfizer para o público infantil, 5 meses após completar o esquema vacinal. Os brasileiros agora podem fazer reconhecimento de firma de forma totalmente digital em qualquer cartório do país. Uma plataforma online que oferece o serviço começou a funcionar nesta semana. O projeto teve início em 2020 por conta da necessidade do isolamento social e da digitalização dos projetos causados pela pandemia de Covid-19. O reconhecimento de firma é o procedimento que atesta a autoria da assinatura em um documento. Ele é utilizado, por exemplo, na compra de imóveis e automóveis. Segundo o Conselho Federal do Colégio Notarial do Brasil, tornar o processo tecnológico trará comodidade e agilidade para os brasileiros, evitando filas e deixando ainda mais rápido. Para reconhecer firma pela internet, o primeiro passo é adquirir um certificado digital notarizado, emitido pela plataforma e-notariado ou solicitando presencialmente em um cartório credenciado de forma simples e gratuita, com a disponibilização de informações básicas, uma foto e um documento de identificação, possuindo a validade de 3 anos. Com esse certificado, o tabelião fará a identificação do cidadão, o que permitirá então a assinatura de documentos. Depois, é preciso criar um fluxo de assinatura para o documento pela plataforma Enote Assina. Para isso, é preciso enviar o documento que necessita ter a firma reconhecida e indicar quais são as pessoas que precisam assiná-lo. Todos os signatários devem assinar o documento de forma eletrônica e remeter o documento ao destinatário final. O documento será reconhecido imediatamente após a realização de todas as assinaturas e ficará disponível para acesso por até 30 dias. A digitalização do reconhecimento de firma faz parte de um processo de modernização feito pelos cartórios brasileiros. Desde o início da pandemia, os processos de divórcios, testamentos, inventários e as procurações são feitos de forma totalmente online. E agora você vai conferir tesouros de um naufrágio que foram revelados na Colômbia. Veja só as belas imagens. Lingotes de ouro, vasilhas floridas, espadas, canhões. A Colômbia revelou imagens inéditas do galeão San José, que naufragou há 3 séculos no Caribe, carregando um grande tesouro. Um veículo teleguiado e equipamentos de gravação de alta tecnologia permitiram chegar a quase 1000 metros de profundidade.
O aparelho se aproximou com precisão dos recantos do navio e gravou imagens de alta definição para comprovar o estado dos destroços. O governo colombiano divulgou esta semana vídeos e fotos de canhões de ferro, vasilhas de cerâmica e porcelana, potes e peças em ouro. No leito marinho também pode-se distinguir parte da proa do navio, envolta em algas e conchas. Os especialistas também identificaram vários canhões, alguns produzidos em Sevilha e outros em Cádiz, em 1655. O almirante Gabriel Pérez, comandante da Marinha, assegurou que o tesouro não foi saqueado nem sofreu alterações desde que foi descoberto em 2015. A nau Capitânia Galeão San José foi afundada por um tiro de canhão inglês durante a Batalha de Baru em 1708, segundo crônicas da época, que davam conta de sua valiosa carga. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações às 17 horas com Maria Alice Dias. Obrigada pela companhia e uma boa tarde para você.